como o Thunderbolts nos mostra o verdadeiro caminho que a Marvel deveria ter tomado desde o início da fase 4. O filme acabou de ser lançado e vem sendo bastante elogiado, não só pela crítica, mas principalmente pelos fãs da Marvel, que parecem finalmente ter encontrado a felicidade depois de tanto projetinho meia boca. E o melhor de tudo é que o filme não precisou de um monte de fanservice e um monte de participação especial para conseguir conquistar isso. Porém, Thunderbolts é um filme que pra mim demorou pra sair. Ele é tão necessário pra Marvel que ele deveria ter saído muito antes, ainda na fase 4, sendo que ele serve justamente para encerrar a fase 5 do MCU. Depois de Vingadores Ultimato, onde os heróis conseguiram salvar o universo do Thanos, as coisas mudaram. Parece que a gente não tem mais uma equipe de Vingadores propriamente formada, mesmo que alguns personagens sejam dirigidos como Vingadores, como Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo. Até mesmo o Homem-Aranha e o Homem-Formiga são vistos dessa forma por alguns personagens, mas os heróis estão tão isolados e tão divididos que a impressão que dá é que realmente não existem mais Vingadores. Tanto que a Valentina Allegra de Fontaine fez um recrutamento de certos personagens menores do MCU, que são justamente os personagens envolvidos em Thunderbolts, para atuarem sob os interesses pessoais dela. Ou seja, ela basicamente quer se beneficiar enquanto tem a desculpa de que tá criando um bem maior, alguém que consiga proteger a nação. Só que a Valentina parece realmente a única pessoa preocupada em trazer os heróis de volta, digamos assim. Em trazer pessoas que consigam proteger a Terra, porque a Terra, infelizmente, vai passar por outros pandemônios que são semelhantes à chegada do Thanos. E aí que tá o grande erro da Marvel. A ausência dos Vingadores, a equipe clássica de heróis que ficou conhecida no mundo inteiro, devia ter um peso tão grande e causar tanta preocupação que muitas pessoas deveriam querer formar os seus próprios Vingadores, ou pelo menos uma equipe que consiga proteger a Terra. O próprio Nick Fury não parece preocupado com uma falta de formação de novos Vingadores para conseguir deter ameaças. Sério, o cara formou os Vingadores, como é que ele não tá tentando reformar essa equipe de novo? Ao invés disso, a Marvel preferiu desperdiçar o personagem em projetos terríveis como as Marvels e Invasão Secreta. O único projeto que ele de fato parece preocupado em formar heróis, em recrutar pessoas, é no filme do Homem-Aranha Longe de Casa, e nem ele próprio, é o Talos disfarçado. E essa trama de criar novas equipes, tentar trazer e reunir defensores para proteger a Terra de grandes ameaças, não só faria todo sentido, como seria uma desculpa para tanto filme solo de herói novo. E claro, daria para fazer isso de várias formas diferentes. Os Thunderbolts mesmo são uma equipe que aconteceu totalmente ao acaso, ao contrário dos Vingadores, que teve todo um planejamento, um recrutamento por trás. Dava tranquilamente para esse filme ter acontecido justamente na fase 4, já que todos os personagens importantes neste filme aqui foram introduzidos lá. Personagens como o Agente Americano, o Guardião Vermelho, a Helena Belova e a Treinadora foram introduzidos na fase 4. A Fantasma já tinha sido introduzida no final da fase 3. E o Bucky está nesse universo desde a fase 1 do MCU. Mas infelizmente a Marvel demorou para perceber como esse filme era necessário. Não só ele, como outros filmes, como o dos Jovens Vingadores. Vários heróis jovens foram introduzidos ao longo das fases 4 e 5. Então faria todo sentido que ainda na fase 5 fosse feito o filme dos Jovens Vingadores. E o recrutamento da equipe já até começou, já que a Kamala Khan foi atrás da Kate Bishop para criar uma nova equipe de heróis jovens. E ainda mais, eu estimo que deveriam ter 3 equipes diferentes de Vingadores ao mesmo tempo. Os Novos Vingadores, os Jovens Vingadores e também uma terceira equipe de Vingadores que deveria ter sido formada pelo Sam Wilson. Ao menos na minha visão, o Sam Wilson como Capitão América tem um papel de liderança muito forte. E faria todo sentido que ele recrutasse outras pessoas para tentar reformar os Vingadores. Já que ele tem plena ciência que depois de Ultimato, a maioria deles ou morreu, ou meio que foi tirar um período sabático. Como foi o caso do Hulk e do Thor, que só estão vivendo a vida deles. E ia ser tão irado ver o Nick Fury e o Sam trabalhando juntos para criar uma nova equipe de Vingadores. Enquanto isso, a gente poderia até ver equipes menores sendo formadas ou sendo insinuadas em outros projetos do MCU, como os Filhos da Meia-Noite ou até os Vingadores Sombrios. Seria até interessante rolar um desentendimento entre as 3 equipes de Vingadores, que seria no caso uma história onde as 3 equipes ficariam muito desentendidas, entrariam em conflito entre as 3 e no final todas elas formariam uma só, mostrando que todos os heróis têm que estar unidos em uma única equipe de Vingadores. Porém, eu entendo também que os heróis estarem tão divididos entre si é uma maneira da Marvel também trabalhar o perigo do Doutor Destino. Deveria, claro, ser o perigo do Kang, mas como agora trocaram pelo Doutor Destino, o mais provável é que a divisão de heróis, assim como aconteceu lá em Guerra Infinita, facilite os planos do vilão que consiga derrotar eles mais facilmente. E que é o que a gente vai ver em Avengers Doomsday, que tá começando a ser gravado agora. A fase 4 e 5 da Marvel poderia ter sido muito diferente, e Thunderbolts poderia ter sido o pontapé para isso, especialmente no caso da fase 5, né? Onde a gente teria, a partir de Thunderbolts, a formação de várias outras equipes. Mas infelizmente a Marvel decidiu planejar as coisas de uma outra maneira e deu no que deu.
Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo também, de comentar. Você gostaria que a fase 4 e 5 do MCU fosse diferente? Você gostaria que Thunderbolts tivesse sido lançado antes? Eu gostaria, porque foi um filme muito bom e teve muita boba lançada antes dele. Não esquece de se inscrever para mais vídeos sobre super-heróis, seja Marvel, DC ou o que for. Um grande abraço e até o próximo vídeo.